À vontade, estejam em casa, porque é assim que eu me sinto aqui nesse lugar. Deixa eu só me apresentar aqui antes de liberar a minha preciosa para descer. Amados, a gente tem feito uma caminhada longa com o Senhor, mas a nossa vida não começou com o Senhor. Nós completamos agora, dia 6 de agosto, próximo passado, às 21h32, nós completamos 50 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então são 50 anos namorando essa moça aqui. São 50 anos namorando essa moça. E eu louvo a Deus porque Deus é tão bondoso que nesse tempo de convivência nós temos metade dele sem Jesus e a última metade com Jesus. Então a gente já passou poucas e boas, mas eu glorifico a Deus porque Deus nos trouxe até aqui. Nós temos um casal de filhos abençoados. Nós temos o nosso primogênito, Luiz Fernando, casado com Raquel. Eles estão ali na ADVEC do Recreio, já foram colíderes do departamento de família, já foram líderes de jovens. Hoje ele é diácono, ela é professora de escola bíblica de adolescentes. Me deram 2 netinhos maravilhosos, me deram o Miguel e o Vicente. Eu louvo a Deus pela vida deles. E Deus me deu uma caçula, uma mulher de Deus também, Ana Clara, trabalha no Ministério Preciosas da Igreja Batista Atitude, ali na Barra. Meu genro é produtor musical, quem está na música conhece, o produtor Cleiton Martins, produz Bruna Carla, Davi Sácia, Trazendo a Arca. É um produtor musical muito conceituado. E me deram 2 netinhos maravilhosos, a Luísa e o Pedro. Então eu louvo a Deus, porque eu posso dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. Isso não tem preço, mas para nós tem um valor assim muito grande mesmo. E essa moça acompanha a mim há muito tempo. É muito tempo que a gente começou a caminhar juntos. A gente era muito pequenininho assim, sabe? Por isso que a gente tem todo esse tempo. Obrigado, meu bem. Esse é o beijo da unção. É o beijo da unção para ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Gostaria de agradecer ao pastor Marcelo de Sonhane, são amigos de longa data, confiança, pastor Samuel. E fiquei surpreso de ver o ano da multiplicação. Eu nem sabia que era o ano da multiplicação. E agora eu entendi porque que Deus colocou no meu coração essa palavra. Porque ela fala de multiplicação. Multiplicação. Eu vou ler um texto aqui. Provavelmente não, com certeza não é a versão que você tem aí. Por quê? Eu vou dizer por quê. Nós ministramos sobre relacionamentos. Nosso chamado é esse, para ministrar sobre relacionamentos. Eu não estou aqui para avivar a tua fé, para te encorajar. Eu não vim para isso. Eu vim para te dar ferramentas. Eu vim para te instrumentalizar, para que você possa sair daqui recebendo estratégia de Deus para conduzir a tua família, porque esse é um culto onde a gente tem o propósito de tratar famílias. Então é uma versão moderna, porque normalmente as versões de Almeida, a gente lê o texto e tem que ir no dicionário para procurar aquela, o que quer dizer isso, que eu nunca escutei essa palavra na minha vida, nunca li essa palavra, então, e a gente se enrola um pouco com isso. Então eu gosto de versões modernas, você vai acompanhar, vai ver que não é a sua. Eu vou ler Êxodo capítulo 3, mas pode acompanhar na sua. O que a Bíblia quer dizer em qualquer versão é a mesma coisa. Êxodo capítulo 3. E eu vou dizer depois qual foi o tema que eu dei para essa reflexão de hoje. Não é culto de doutrina, mas você vai usar a Bíblia hoje bastante. Eu quero ser bem didático para você sair daqui com ferramentas para usar na sua casa, na sua família, na sua parentela. Êxodo 3:1 diz assim: Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Reuel, também chamado Jetro, sacerdote de Midian. Nesse serviço levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. De repente apareceu o anjo do Senhor no meio de uma pequena árvore que estava pegando fogo. Moisés olhou para lá e viu que a moita de sarça estava em chamas, mas o fogo não queimava a planta. E no verso 7, ao se aproximar para ver o que era aquilo, Moisés ouve algo interessantíssimo. O próprio Deus falando com Moisés. Olha o que está no verso 7. Vi as terríveis aflições do meu povo no Egito, disse Deus, e ouvi o meu povo clamando por liberdade, por causa dos duros mestres de obra que o maltratam. Conheço bem os sofrimentos do meu povo. Vim aqui para libertar os israelitas das garras dos egípcios, e vou levar o meu povo do Egito para uma terra grande e boa, terra que é fonte de leite e mel. Mas Deus continua falando com Moisés no verso 9, e eu termino aqui. Sim, porque os gritos de dor do povo de Israel chegaram aos meus ouvidos, e bem sei como os egípcios perseguem os
Hebreus. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é a família e as armadilhas do Egito. A família e as armadilhas do Egito. Mas antes de começar a ministração, eu quero orar mais uma vez com a igreja. Se você me permite, diga amém. Senhor Deus Pai querido, esta é a Tua palavra, límpida e cristalina. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor separou uma porção preciosa da Tua palavra para derramar sobre essa igreja nessa noite. E eu tenho certeza absoluta em meu coração de que eu não estou aqui por acaso. Eu venho aqui cumprir uma missão, trazer um recado de Deus para abençoar esta casa, esta igreja e essas famílias. Fala conosco, todos nós queremos ouvir a Tua voz. E que ao sairmos por aquelas portas, todos nós possamos ter no nosso coração a certeza absoluta de que Deus nos trouxe aqui para falar com cada um de nós individualmente. Eu peço seja assim, mas conhecendo o Deus a quem nós servimos, eu te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim oramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Amados, o meu objetivo hoje é levar a igreja a refletir sobre os desafios que todos nós, e aí eu digo todos, literalmente, todos nós enfrentamos quando o assunto é família. Ou será que os desafios são só na minha família? Meu Deus! Que coisa complicada é se relacionar em família, coisa difícil. E a partir dessa reflexão, que cada um de nós possa fazer uma autoavaliação, cada um de nós possa olhar para nós mesmos, não é para olhar para o irmão, é para olhar para nós mesmos, e que a gente possa avaliar em que fase desse processo de saída do Egito cada um de nós está. Que eu possa ouvir essa palavra e perceber onde é que eu estou nessa caminhada, o quanto eu já andei do Egito até a terra prometida. Como é que a gente está nesse momento? E eu nem preciso ser profundo na Bíblia para saber que uma coisa é sair do Egito e outra coisa completamente diferente, muito mais complexa, é chegar à terra prometida. Sair do Egito é mais ou menos fácil, mas chegar lá, tanto que o povo de Deus demorou 40 anos, porque não é fácil. Eu creio que ninguém se ilude achando que é possível conquistar a terra prometida da noite para o dia. Ninguém dorme no Egito e acorda na terra prometida. É assim? Não, não é assim, é muito mais complexo. Muito mais complexo. E perceba que quando eu falo disso, eu não estou falando de salvação, tá? Eu não estou falando aqui de salvação, não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero conversar hoje com vocês não é sobre como chegar no céu. O que eu quero conversar com vocês hoje é como trazer o céu para dentro da nossa casa, para o meio da nossa família. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque quando a gente se converte, a gente não vai direto para o céu. A gente não se converte hoje e amanhã está no céu, não é assim. Mas uma coisa eu creio, uma coisa eu acredito: quando a gente se converte, a gente conquista o direito de trazer o céu para dentro da nossa casa. A gente conquista o direito de trazer o céu para dentro da nossa família. Isso é um direito nosso. Isso no pacote da conversão. E eu creio que a melhor referência bíblica para falar sobre esse processo complicado seja a saída daquelas famílias do povo hebreu, do cativeiro egípcio. Porque, amados, ouça o que eu vou dizer, existem muitas semelhanças, nós vamos ver aqui, muitas semelhanças entre o que aconteceu lá na saída do povo do cativeiro egípcio e o que acontece ainda hoje, para a gente sair do mundo com toda a nossa família. E deixe eu fazer um parênteses antes de entrar na essência da mensagem. Amados, concordem comigo ou não, isso é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Uma vez alcançados por Jesus, nós não podemos nos dar por satisfeitos, porque seria cômodo. Olha, eu já consegui a minha vaguinha no céu, agora a salvação é individual, cada um que cuide de si. Eu já estou com a minha vaguinha garantida no céu. É assim que funciona, sim ou não? Não. A partir do momento da nossa conversão, nós temos que nos dedicar, nos empenhar para tentar alcançar toda a nossa família. Mas foi o próprio Jesus que disse que toda pessoa, a partir do momento que se torna discípulo, ele precisará se dedicar a fazer novos discípulos. Foi ele quem disse isso. Mas todos nós sabemos que fazer discípulos não é nada fácil. Não é fácil fazer discípulos
Pastor Samuel Lessa, não é fácil. Por que eu digo que não é fácil? Porque não é fácil para aqueles que são novos convertidos. Quem está começando a caminhar no Evangelho, normalmente tem muita empolgação, sim ou não? Mas o que falta? Estratégia. Porque a imaturidade dá a gente uma empolgação que ninguém tem, mas ele não tem estratégia nenhuma. Agora, quando a gente é maduro na fé, nós temos milhões de estratégias, mas o que falta a alguns de nós? Empolgação. Então não é fácil para ninguém, mas a verdade é que nesse processo de fazer discípulos, nós temos uma estratégia a ser seguida. É bíblico. Como é que a gente começa a fazer discípulos? Começando por aqueles que estão mais próximos de nós e irmos caminhando em direção àqueles que estão mais distantes de nós. Tanto que Jesus falou que a gente começa por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É imprescindível entendermos que quando Jesus diz isso, ou quando a Bíblia diz isso, ela não estava falando sobre importância. Ninguém está dizendo que o que está mais perto é mais importante que o que está mais longe, não. Quando Jesus falou isso para nós, que temos que começar por Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, ele estava falando de prioridades. Nós temos que entender isso. Essa é a prioridade, começar por aqueles que estão mais perto e ir caminhando em direção àqueles que estão mais longe. Tem que ser assim. Jesus estava alertando a todos nós que antes de fazermos ou pensarmos em fazer discípulos lá nos confins da terra, nós temos que conquistar primeiro os da nossa própria casa, os da nossa própria família. É por aqui que começa, pela família. E se a gente alcançar toda a nossa família, a multiplicação aqui vai ser extraordinária, não vai ter lugar aqui para todo mundo. Uma fileira dessa de banco não vai dar para a família de ninguém, vai faltar lugar. Amados, ouça o que eu vou dizer: fé e família tem que caminhar juntos. Não tem outro jeito. Fé e família tem que ter a mesma importância para nós. Guarde isso. Ouça, sozinhos a gente pode caminhar muito mais rápido. E eu vejo maridos ou esposas, pais ou filhos querendo fazer isso. A minha família está me atrasando. Ouça, sozinhos a gente pode caminhar muito mais rápido, mas juntos a gente tem a possibilidade de chegar muito mais longe. A gente alcança muito mais longe caminhando juntos. Amado, eu não estou afirmando que a gente não possa anunciar a Cristo para todo mundo. Não é isso que estou dizendo. O que eu quero que você entenda é que ninguém pode priorizar a conquista dos confins da terra em detrimento da sua própria casa, em detrimento da sua própria família. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Bom, aqui eu entro naquilo que eu trouxe para compartilhar com a igreja, porque eu gostaria de olhar para o processo de libertação daquelas famílias de Israel que estavam no cativeiro egípcio, porque as semelhanças são enormes. Mas pastor, os tempos são outros. Eu concordo contigo, os tempos são outros, mas o inimigo que estava atrapalhando lá é o mesmo que tenta atrapalhar hoje. O inimigo é o mesmo. O inimigo é o mesmo. Então nós vamos ver quantas armadilhas o inimigo colocou para tentar atrapalhar, parar aquelas famílias. Ele não só colocou naqueles dias, como ele coloca até hoje no caminho das nossas famílias. Eu quero iniciar voltando àquele dia em que Moisés vai com Arão à presença de Faraó, começar esse processo, porque Deus havia confiado esse desafio, essa missão a Moisés e Arão, e ele vai até Faraó entregar esse recado. E perceba que ao ouvir o recado de Deus, Faraó não dá a mínima. Pastor, onde é que está isso? Êxodo 5:1. Ouça comigo, se quiser marcar, Êxodo 5:1. Fala assim: depois Moisés e Arão foram falar com Faraó. Disseram: viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor, o Deus de Israel. Disse Deus: deixe o meu povo ir ao deserto para fazer uma festa religiosa para me dar culto. Ora, respondeu o rei: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair do país? Não sei quem é o Senhor e não deixe Israel ir. Faraó peitou.
Eu não sei quem é o Deus de vocês, eu não vou deixar ninguém sair. Bom, a partir daí, você conhece toda a história. Faraó endurece o coração, Deus é obrigado a mandar 10 pragas para fazer com que o povo consiga sair. Mas hoje eu não quero olhar para essa tratativa de Deus. Não é para a tratativa de Deus que eu quero olhar hoje. Eu não quero meditar sobre ela. Hoje eu quero focar nas astutas ciladas do diabo, como dizem Efésios 6:11. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero usar a história de luta de Moisés para tirar aquelas famílias do Egito e compará-la com a luta que a gente trava todo santo dia para tirar a nossa família do mundo para caminhar conosco. É dessa luta que eu quero falar. E nessa caminhada nós vamos enfrentar muitas armadilhas. Armadilhas que o inimigo coloca para tentar atrapalhar a nossa caminhada. Eu quero conversar com vocês, se o tempo me permitir, sobre pelo menos 4 das principais armadilhas que o inimigo usou naqueles dias e que usa até hoje para tentar impedir a caminhada da nossa família ao nosso lado, servindo ao Deus que a gente serve. Vamos lá, a primeira armadilha que o inimigo utilizou está em Êxodo 8:25. Olha que armadilha sutil. Êxodo 8:25 fala assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Vamos entender qual era essa armadilha que o faraó estava colocando? Porque o que o faraó diz é o seguinte: olha, eu até permito que vocês ofereçam sacrifício ao Deus de vocês, só que tem um detalhe: vocês vão ter que fazer isso aqui dentro do Egito. Eu não vou deixar vocês saírem. Vocês vão fazer sacrifício, pode fazer o sacrifício ao Deus de vocês que vocês quiserem, só não pode uma coisa: sair do Egito. Como se fosse possível adorar a Deus estando debaixo do jugo de Faraó. Faraó falou assim: vocês podem adorar o Deus de vocês, mas vocês continuam escravos. Queridos, a Bíblia diz que é impossível servir a 2 senhores, não tem como, é impossível. Bem, quais são as características de uma pessoa que ficou presa nessa armadilha? E aí cada um olha para dentro de si. Como é que eu sei se eu fiquei preso nessa armadilha? Bom, é aquela pessoa que, apesar de já ter feito a sua decisão por Jesus, ela já levantou a mão, já decidiu por Jesus, só que ela não consegue deixar para trás as coisas desse mundo. Você conhece alguém assim? A pessoa já se convenceu de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ela continua resistindo em entregar o governo da sua vida para Ele. Em outras palavras, é aquela pessoa que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, mas acha que pode continuar sendo o Senhor da sua vida. Então ela não fez de Jesus Senhor e Salvador, ela fez de Jesus só Salvador, porque ela quer continuar sendo o Senhor da sua vida. Ela quer continuar decidindo sozinha. Ela não quer submeter suas vontades a Deus. Essa ficou presa na primeira armadilha. É aquela pessoa que acha que pode continuar levando a vida que tinha antes. Ela já fez a decisão por Jesus, mas na cabeça dela, ela acha que pode continuar frequentando os mesmos velhos lugares. Ela acha que pode continuar tendo os mesmos velhos amigos. Ela acha que pode continuar tendo as mesmas velhas práticas. Ela está presa na armadilha e não sabe disso. Amados, todos nós conhecemos pessoas que já se decidiram por Jesus. Eu tenho na minha família, eu tenho na minha parentela gente assim, já levantou a mão, mas não conseguiu dar um único passo em direção à terra prometida. Ou seja, apesar de acharem que não, essas pessoas na verdade continuam no Egito. Mas quando a pessoa decide deixar o mundo para trás, quando a pessoa está decidida a iniciar a sua caminhada, o inimigo aciona a segunda armadilha. Você está convicta, não, eu vou continuar caminhando com Jesus, e ponto. Você acha que ele desiste? Desiste nada. Ele arma a segunda armadilha. Olha qual armadilha, é sutil também.
Êxodo 8, 28. Disse Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus lá no deserto, mas não se afastem muito, e por favor, orem por mim também. Isso aqui é apelação, gente. É apelação. Perceba que essa segunda armadilha tem 2 estágios. O primeiro é: não se afastem muito. E o segundo estágio: orem por mim também. Nessa segunda armadilha, Faraó até permite que eles saiam do Egito. Qual é a condição? Olha, pode sair do Egito, só não pode ir muito longe, só não pode se afastar muito. Qual é a característica mais forte, mais marcante de uma pessoa que ficou presa nessa armadilha? Como é que a gente pode fazer uma autoavaliação e saber se a gente ficou preso nessa armadilha? São aquelas pessoas que já saíram do mundo, mas parece que tem alguma coisa que prende elas lá ainda. Tem alguma coisa que não permite que elas caminhem. Parece que elas estão presas lá. Parece que elas saíram do Egito amarradas por uma corda, e elas só podem ir até onde a corda permita que ela vá. São aquelas pessoas que já saíram do mundo, mas parece que ainda tem alguma coisa que não permite que ela caminhe, que ela se afaste. Amados, cada um de nós sabe como era a nossa vida antes de conhecer a Cristo. Cada um de nós sabe como é que era a nossa vida. Cada um conhece as suas fraquezas, as suas limitações, os seus pontos fracos. Cada um de nós sabe qual é. Cada um conhece o seu. Eu não sei o que te prendia no mundo antes de conhecer a Cristo. Eu não sei. Eu sei o que me prendia, mas eu não sei o que te prendia. Mas você sabe. Você sabe o que te prendia. Para alguns era o dinheiro, para outros era a bebida, para outros era o sexo, para outros era a pornografia, eu não sei. Mas você sabe muito bem qual é o teu ponto fraco. E é exatamente nesse ponto fraco que você vai ter que vigiar dobrado. Porque o inimigo também sabe. O inimigo também sabe que esse ponto é um ponto fraco teu. O inimigo vai tentar te impedir de se afastar para um local bem longe. O inimigo vai fazer de tudo para que você não se afaste para um local suficientemente seguro. Essa é uma estratégia dele. Segunda armadilha que ele coloca. São aquelas pessoas que já reconheceram o sacrifício de Jesus. O que elas não conseguiram ainda, Soiane, é rejeitar os manjares do mundo. Amados, o mundo é sedutor. Posso ouvir o misericórdia? O mundo é sedutor, gente. É sedutor. E tanto que a Bíblia não manda resistir à tentação. Ela manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas da tentação nós temos que fugir. Queridos, pensem comigo. Se o que leva o homem a pecar fosse ruim, ninguém pecava. Queridos, o problema não é se é bom ou ruim. O problema é o preço que eu tenho que pagar se eu me deixar levar. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O maior sinal de que uma pessoa caiu nessa segunda armadilha é que, apesar dela participar de uma igreja, isso ainda não é prioridade para ela. Ela até vai, mas dizer que isso é prioridade, não é. É aquela pessoa que já saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dela. Queridos, ouça o que eu vou dizer. A conversão tira a gente da lama. Sim ou não? Mas a gente sai da lama limpo ou sujo? Sujo. É a santificação que vai tirando a lama da gente. E depois do primeiro estágio, que é não se afastar muito, ainda vem um segundo estágio.
quando ele fala assim: orem por mim. O farol é tão sagaz que ele fala assim: ó, já que tu vai fazer oração lá fora, ora por mim também. Quantos já ouviram isso? Diga amém. Oh meu Deus, o inimigo é um psicólogo milenar. Quando ele percebe que vai perder aquela pessoa que confessou Jesus, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. A primeira coisa que ele faz é usar as pessoas que estão mais próximas de nós para tentar atrapalhar a nossa caminhada. E ninguém faz isso melhor do que os amigos, ninguém faz isso melhor do que os parentes, ninguém faz isso melhor do que aqueles que estão na nossa própria casa. Quando ele diz: orem por mim também, ele estava tentando seduzir Moisés e Arão. Como é que isso acontece na nossa vida? É quando você convida um parente, um amigo, um familiar para vir à igreja com você, e a pessoa nunca aceita. A pessoa tem sempre uma desculpa pronta para não vir com você. Está na ponta da língua a desculpa que ela vai dar. Mas o que ela diz? Olha, hoje não dá para eu ir não, viu, senhor? Mas já que você vai lá, já que você vai, ora por mim também. Ora por mim também. Amados, por que essa armadilha é extremamente perigosa? Pensem comigo. Por que essa armadilha é perigosa? Porque normalmente a pessoa que está nessa fase, que é novo convertido, normalmente ele é meio imaturo na fé. Ele não está firme na fé ainda. E o risco é ele acabar cedendo aos apelos da família. Essa imaturidade vai fazer com que ele ache que se ele continuar indo para a igreja e deixando a família em casa, ele vai perder a família para o mundo de vez. Por que essa armadilha é perigosa? Porque a pessoa pode pensar o seguinte: ó, então vou fazer o seguinte, eu também não vou na igreja hoje não. Já que meu marido não quer ir, minha mulher não quer ir, meus filhos não querem ir, eu também não vou não. Quem sabe seria melhor eu ir para o shopping com eles. Deixa eu te dizer uma coisa: para tentar ajudar alguém a sair do mundo, você precisará estar muito bem firmado na rocha que é Cristo, senão vai dar ruim. Se você não estiver firme na tua fé, esse teu familiar pode te levar a abandonar Jesus. Ouça o que diz Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Queridos, eu costumo comparar isso aqui, para você não se esquecer nunca mais. É mais ou menos como alguém que está se afogando, e você, na ânsia de ajudar, você faz o quê? Não, vou ajudar. Ouça, se você não estiver muito bem preparado, muito bem treinado para ajudar alguém que está se afogando a sair de lá, a probabilidade é de que você morra afogado junto com ela. Quantos estão escutando o que Deus está falando? Digo amém. Tem que estar firme, tem que estar treinado, discipulado, para tentar tirar alguém que está se afogando. E conosco é exatamente assim. Ouça o que eu vou dizer: existem pessoas, grave isso, existem pessoas, porque você pode estar pensando assim: mas pastor, então vou abandonar, vou deixar, vou largar, vou deixar morrer. Ouça o que eu vou dizer: existem pessoas que estão precisando muito mais da tua oração do que da tua companhia. Você não vai abandoná-las, você vai continuar orando, mas caminhar junto é perigoso. Quantos me entendem, digam amém. Mas quando o inimigo percebe que essa pessoa já se desvencilhou da segunda armadilha, quando o inimigo vê que essa pessoa está determinada a seguir com Cristo, o que o inimigo faz? O inimigo tira o foco dela, porque fala: não, essa aí eu não ganho mais, essa está firme, eu não consigo mais. O que o inimigo faz? Tira o foco dela e coloca o foco na família dela. O inimigo sabe que nós somos um ser social.
E o que acontece com a nossa família impacta a gente. Ele sabe disso. Ele bota a terceira armadilha. Pastor, onde é que está a terceira armadilha? Êxodo 10:8. Olha que armadilha sagaz. Olha que armadilha sutil. Êxodo 10:8 fala assim: então Moisés e Arão foram trazidos à presença de Faraó, que lhes disse, olha o que Faraó disse: vão e prestem culto ao Senhor seu Deus. Mas perceba que Faraó faz uma pergunta. Olha só, Faraó faz uma pergunta: mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos, jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Aí Faraó revela que estava desconfiado. Faraó não é bobo, porque o inimigo não é bobo. Faraó fala o seguinte: disse-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Qual foi a armadilha que Faraó colocou aqui? Ele disse assim: olha, os homens estão querendo ir, então podem ir os homens, mas a família fica. A família fica aqui como garantia, porque senão vocês vão e não voltam. A família vai ficar aqui. E muitos daqueles que estão em comunhão com Cristo, ainda não se desvencilharam dessa armadilha. Eles estão caminhando com Cristo, mas não conseguiram tirar do Egito seus familiares. Esposa que não tirou o marido, marido que não tirou a esposa, pais que não tiraram os filhos, filhos não tiraram os pais. Qual é a intenção do inimigo fazendo isso? O inimigo sabe que quando ele libera uma pessoa e retém as demais, nós vamos ficar emocionalmente abalados. Isso vai acabar dividindo a família. Ele sabe que quando um se converte, o outro não acompanha na sua decisão, a família vai ficar dividida. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Existe uma promessa na Bíblia, de que nós sairemos do Egito e levaremos toda a nossa família. Atos 16:31 fala: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. É promessa de Deus. Mas mesmo que a pessoa consiga se desvencilhar dessa terceira armadilha, mesmo que ele esteja firme na fé e tenha levado toda a sua família, o inimigo não desiste. Se tem uma coisa que o inimigo vai fazer nunca, é desistir. Muitos acham que depois que ele se converteu e ganhou toda a sua família, o inimigo foi derrotado. Já ouviu isso, Marcelo? Não, eu já estou na igreja com toda a minha família, eu venci o inimigo. Mas o inimigo não desiste nunca, porque existe ainda uma última armadilha que nós vamos ter que vencer. Porque é aqui que muitos se enganam. Nessa hora, o inimigo lança uma armadilha que eu creio que seja das mais sutis. Essa sim, mais do que nenhuma outra, pode ser chamada de astuta cilada do diabo. Pastor, qual é essa? Vá comigo em Êxodo 10:24, você vai ver que coisa terrível. Na minha versão está assim, olha o que está na minha versão. É por isso que eu amo versão moderna. Está assim, olha: então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Pode ir, já que você quer ir, pode ir. Vai, leva a família toda. Só que ele faz assim: vão prestar culto ao Senhor, vírgula. E como é que ele conclui a frase? Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Como o Faraó percebe que Moisés só ia sair do Egito se ele pudesse levar todas as famílias, ele arma essa quarta armadilha.
Pastor, que armadilha é essa? É libertar toda a família, mas reter no Egito todos os bens que eles possuíam. Vocês querem ir? Vão. Só que os seus recursos financeiros vão ficar presos no Egito. Você vai para a igreja com a mão atrás e outra na frente. Os recursos vão ficar aqui. Os recursos vão ficar no mundo. Porque naquela época não tinham propriedades. Eles não tinham terra, não tinham casa. Quais eram os bens daquela época? Eram bois, vacas, ovelhas. Era o rebanho, eram os bens que eles tinham. E isso Faraó queria que eles deixassem lá, que eles não levassem. Faraó queria reter no Egito o que eles tinham de mais valioso em termos de recursos. Faraó queria reter lá. E tem um detalhe que para a cultura daquele povo, para a cultura dos hebreus, fazia toda a diferença. Além de não ter o animal para abater e se alimentar, porque eles faziam isso, além de não ter o animal para o abate, eles não teriam nenhum animal para sacrificar em holocausto ao Senhor. Isso para eles era fundamental. Mas eles não iam ter nenhum cabrito para sacrificar a Deus. Ia ficar tudo preso. Eles poderiam até adorar a Deus no deserto, mas um boi para sacrificar em holocausto. E a pergunta que fica é essa, e eu caminho para o final. Como essa quarta armadilha se apresenta para nós? Não é aqui em Rio Bonito não, mas lá em Xerém, onde eu congrego, lá em Xerém, como é que essa armadilha chega para a gente em Xerém? É quando toda a família já está sã e salva, mas as suas finanças ainda não foram libertas. Essa armadilha é sutil, pastor Marcelo. Sutil. As famílias já estão em Cristo Jesus, mas as finanças ainda estão presas no mundo. A família já está sendo governada pelo Senhor. Ouça, a família já está sendo governada pelo Senhor. Mas sabe quem governa as finanças? Mamon. Mamon. Você sabe qual é o sinal mais claro? Ouça, você sabe qual é o sinal mais claro de que uma família parou nessa armadilha? É a frequência com que essa família enfrenta problemas financeiros. Queridos, eu sei, na situação que o nosso país vive, é até razoável enfrentar uma dificuldade financeira aqui, outra ali. É razoável, nosso país vive uma crise. Então, muitos de nós vivemos situações financeiras eventuais, problemas financeiros eventuais. Mas aquele caos financeiro que nunca acaba, esse caos denuncia que essa família ainda não colocou os seus recursos no Senhor. Os recursos dela não estão no Senhor ainda. Amados, Salmo 35, 27, eu não sei se você já leu, mas ele mudou o meu entendimento acerca de prosperidade. O Salmo 35, 27 revela com todas as letras que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Ouça, Deus ama a prosperidade dos seus servos. Mas apesar dele amar a nossa prosperidade, ouça, apesar dele amar a minha prosperidade e a tua prosperidade, ele não pode abençoar a quem conduz a sua vida quebrando princípios. Ouça, se para nos abençoar, grave isso, se para nos abençoar Deus tiver que quebrar um princípio, nós vamos ficar sem bênção, porque Ele não vai quebrar. Deus não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu, não quebra. Enquanto os nossos bens não estiverem a serviço do reino, não existe a mínima chance de sermos financeiramente prósperos. E amados, graças a Deus, ouça, graças a Deus, porque na dispensação da graça, que é a que a gente vive depois de Jesus, nessa dispensação, já teve gente que morreu por não ser financeiramente fiel. Você vai lá e vai achar em Atos Ananias e Safira. Graças a Deus que não funciona mais, não tem mais isso, porque se tivesse ia ser um problema sério. Mas não tem mais isso.
Não tem mais graça, não tem mais isso. Mas esse é um princípio que não pode ser quebrado. Mesmo que isso não aconteça mais, não existe a menor possibilidade de alguém desfrutar daquela vida abundante de João 10:10, se não for fiel. Não tem. Queridos, ninguém vai ser financeiramente próspero. Grave isso, ninguém vai ser financeiramente próspero se não praticar de forma consistente os princípios da prosperidade que Deus estabeleceu. Não tem jeito. Ouça, a libertação financeira só vai ser possível, só vai ser conquistada se você colocar em prática os princípios da prosperidade. O que é? Fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas, que são 2 itens que têm a ver com o que a gente dá ao Senhor. Mas tem mais. Nós temos que ser competentes para administrar aqueles 90% que ficam conosco. Porque não basta ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas se nós formos negligentes com os nossos 90%. Não tem como, é princípio. Mas infelizmente ainda existe um percentual significativo de pessoas que estão em comunhão com as suas igrejas, mas que têm enormes dificuldades para administrar a sua vida financeira. Verdade, Sueli? Porque muitos até praticam os 2 princípios, o do dízimo e da oferta. Eles até praticam, mas eles se enrolam ainda na hora de administrar os 90 que ficam com ele, os 90 que ficam com ela. E essa área é uma área onde o inimigo sabe embaraçar a nossa vida como ninguém. É quando o assunto é dinheiro. O inimigo aqui faz uma ciranda enorme. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço pessoas que estão com a vida espiritual muito bem resolvida. A vida espiritual está muito bem resolvida, mas a vida financeira que elas levam acabam comprometendo a reputação que elas têm na sociedade. Queridos, Jesus, num ministério tão curto quanto foi o dele, investiu mais tempo. Olha que loucura! Jesus investiu mais tempo falando de dinheiro do que falando de salvação. Pastor, agora o senhor abusou. Ouça, mais da metade das parábolas que Jesus construiu, ele falou de dinheiro. E não é porque dinheiro seja mais importante do que salvação, não é isso. É porque é muito mais fácil ser salvo do que ser próspero. Para ser salvo creu com o coração, confessou com a boca, está salvo. Agora, para desfrutar de uma vida financeira próspera, é muito investimento em conhecimento. E infelizmente eu não encontro, pastor Marcelo, muitas igrejas convidando pessoas para falar disso. Então na igreja tem muita gente que é espiritualmente muito próspera, mas financeiramente leva uma surra. E tem mais um detalhe que eu gostaria de deixar para a igreja, eu prometo que já estou terminando. Qual é o risco que essa armadilha traz? Olha o que diz. Eu já vi muita gente citando esse verso de forma invertida. Olha que loucura. Olha o que fala em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, eu já vi gente dizendo assim: não, o meu coração está no Senhor. Então isso não acontece ainda, mas um dia o meu dinheiro vai para lá também, porque meu coração está lá. Queridos, ouça, não é o dinheiro, não é o coração que vai para onde está o dinheiro. Ou melhor, não é o dinheiro que vai para onde está o coração, é o coração que vai para onde está o dinheiro. A pessoa bota o coração no Senhor e fala assim: não, um dia o dinheiro vem. Não vem. Primeiro você tem que botar o dinheiro no Senhor, e depois o coração vai para lá. Pastor, onde é que está isso? Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É o coração que vai para onde está o tesouro. E tem gente achando que é o tesouro que vai para onde está o coração. Queridos, se o seu tesouro ainda não estiver no reino de Deus, olha o risco. Se o seu tesouro ainda não estiver no reino de Deus, você pode estar na igreja, mas vai estar correndo um sério perigo, porque o tempo todo
o teu coração vai tentar te tirar da igreja para levar para onde está o dinheiro. E essa não é uma opinião pessoal, é a Bíblia que diz isso. Ouça, eu sei que tem gente, eu fui educado assim, eu sei porque eu fui educado assim, numa igreja onde eu passei 21 anos, eu fui doutrinado de que prosperidade financeira e prosperidade espiritual eram dois lados de uma gangorra. Alguém sabe o que é uma gangorra aqui? Se eu permitisse que a minha prosperidade financeira subisse, necessariamente a minha prosperidade espiritual tinha que descer. E para que eu fosse espiritualmente próspero, eu tinha que abrir mão da minha prosperidade financeira. Eu levei um tempo para me convencer de que isso era uma astuta cilada do diabo, sofisma, porque não é isso. É possível ser financeiramente próspero e espiritualmente próspero ao mesmo tempo. Eu sei que aquele que não se organizar financeiramente, isso é uma decisão pessoal, aquele que não se organizar financeiramente não vai ser impedido de andar pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém, mas enquanto estiver aqui, não vai conseguir viver a prosperidade de João 10:10. Vai passar por apertos frequentes. E eu caminho para a conclusão, fazendo um resumo daquilo que eu tentei dizer até agora. Ou seja, o nosso primeiro desafio qual deve ser? Aquele que está de pé, cuide para que não. 1 Coríntios 10:12. Grave isso. O primeiro desafio nosso é esse, é permanecer de pé, é cuidar da nossa própria salvação, da nossa própria caminhada. Aí depois de firmado na fé, temos que se dedicar a resgatar toda a nossa família. 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Primeira coisa, cuide de você, se firme na fé. Depois, parta para cima da família. Eu tenho que resgatar toda a minha família. E por último, e não menos importante, se você acha, como eu achei durante muito tempo, que para ser uma pessoa espiritualmente próspera você tinha que negligenciar a sua vida financeira, eu vim aqui para te dizer que você está completamente enganado, completamente enganada. Dá para ser espiritualmente próspero e dá para ser financeiramente próspero. Você recebe essa palavra? Diga amém. Fique em pé. Meu irmão e minha irmã, eu não sei, Deus não me revelou, e não é assim que Ele trata comigo. Eu não sei em que armadilha você ficou preso. A bem da verdade, eu nem sei se você ficou preso em alguma armadilha. Eu não sei o que tem te atrapalhado a caminhada. Eu não sei o que tem te travado, te segurado, impedindo você de romper, de caminhar, de viver em fé. Eu não sei. Eu não sei se você já se decidiu por Jesus, mas reluta em sair do mundo. Você acha que pode caminhar com Jesus e não sair do meio daquilo que te seduz? Você viu o que a Bíblia fala sobre isso? Você pode ter iniciado a sua saída, mas você pode ainda estar muito perto do Egito. De vez em quando você pode estar olhando para trás e olhando para aquelas coisas que te seduz. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. O seguro é que você se afaste o quanto você puder daquelas coisas que te atraem. Ou pode ser que você já tenha resgatado toda a sua família, mas os teus bens ainda estão presos no Egito. Eu não sei onde você parou. Eu só sei de uma coisa. Moisés, que era o representante legítimo, do sentimento daquelas famílias. Moisés disse uma coisa e eu repito para você. Moisés disse que nem uma unha ficará no Egito.
Mas essa decisão não cabe a Deus, ela cabe a nós. Você sabia que a família é um projeto de Deus? Você já ouviu isso? A família é um projeto de Deus. Sabe o que nós não nos damos conta ainda? Que nessa instituição chamada família, Deus entra com o projeto é dele. Mas sabe de quem é a mão de obra para edificar a família? É minha e sua. Ele nos entrega um projeto maravilhoso, mas quem tem que pôr a mão na massa somos nós. O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Já entregou seu Filho amado e nos deu uma Bíblia que tem todas as instruções necessárias. Agora cabe a nós pegarmos esse projeto maravilhoso que ele nos entregou e vivemos ele, e praticarmos ele, e usarmos ele para poder extrair dele tudo aquilo que tem de precioso para nós. Eu não sei como é que você está diante de Deus, eu não sei como é que a sua família está diante de Deus, eu não sei qual é a tua relação com o dinheiro, eu não sei de nada disso, mas eu sei de uma coisa: Deus não me traria aqui de tão longe para liberar uma palavra tão dura, se não houvesse alguém aqui precisando escutar o que foi compartilhado. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Sabe por que eu quero orar por você? Porque eu creio que o Deus que deu a vitória lá é o mesmo Deus que vai dar a vitória aqui. Se o inimigo é o mesmo lá e continua atuando aqui, o Deus que deu a vitória lá é o mesmo Deus que vai dar a vitória aqui. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele quer ver a tua família próspera em todas as áreas: fisicamente próspera, emocionalmente próspera, intelectualmente próspera, financeiramente próspera, espiritualmente. É prosperidade em todas as áreas da vida. Mas para isso, você tem que se imbuir desse espírito de querer fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo. E eu tenho certeza que se você praticar de forma consistente, mas consistente, todos os princípios da palavra de Deus, a tua vitória é questão de tempo. É só questão de tempo. Porque no nosso meio só tem duas pessoas: aqueles que desistem e não conquistam, e aqueles que perseveram e conquistam. Só tem duas. Você é daqueles que perseveram, você vai conquistar. Você é daqueles que perseveram, você vai conquistar. Só depende de você. Pastor, eu estou fraco, estou fraca. Eu até entendo, eu até quero, eu até sei, mas eu estou muito fraco espiritualmente. É para isso que existe a igreja. É para isso que existe a igreja. É na comunhão dos santos que a gente se fortalece. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a minha fé à tua disposição. Eu quero unir a minha fé à tua fé. Eu tenho certeza que aquilo que Ele tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem feito na minha família, aquilo que Ele tem feito nos meus negócios, é para todo mundo. É para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, pastor, não faz. Mas sabe qual é a verdade que a gente não se dá conta? Ele faz acepção de comportamentos. Deus trata de maneiras diferentes pessoas que agem de maneira diferente. É só você alinhar os teus propósitos, os teus comportamentos, as tuas condutas com aquilo que Ele tem revelado a você, e você vai ser mais que vencedor. É simples assim. Você quer vir aqui? Venha, eu quero orar. Eu sei que essa hora mais difícil que tem é você chamar um crente para vir à frente. É mais fácil um ímpio vir à frente do que um crente. E a gente ainda fala assim: não, o ímpio veio à frente, vai ter festa no céu, porque o ímpio se converteu. Será que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Se você fazia coisas erradas, mesmo estando na igreja, mesmo caminhando no evangelho, em qualquer área da tua vida é hora de você se consertar. Eu sei que agora a gente fica olhando para o lado e falando assim: o que vão pensar? Se eu for à frente agora, vão achar o quê? Vão achar que eu adulterei. Não é isso. Não é isso. Porque essa hora não é hora de olhar para a direita, para a esquerda, para a frente. Essa hora é hora de olhar para o céu. Porque o teu socorro não vem do lado, o teu socorro vem do alto.
vem daquele que é autor e consumador da nossa fé. É Ele que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser por você. Se você quiser vir, eu oro. Se você não quiser vir, eu oro do mesmo jeito, porque eu tenho certeza que independente de onde você esteja, se o teu coração ardeu, o Espírito Santo vai testificar no teu espírito isso que você está sentindo. E para Ele basta isso. A hora que o Espírito Santo dele testificar no teu espírito esse teu sentimento, as coisas mudam completamente. E Deus é pródigo em fazer isso. Ele é pródigo em realizar milagres. Ele é pródigo. Não duvide dele. Não duvide dele. Ouça, amados, eu sei que vir ao altar, eu sei que sacrificar no altar não é fácil. Eu sei que sacrificar no altar não é fácil. Mas você não vai ver na Bíblia Sagrada um único homem que tenha sacrificado no altar, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Porque Deus não brinca com a nossa fé. Deus não brinca com o nosso sacrifício. Deus não brinca conosco. Deus não quer te expor. Deus quer te restaurar. Não é te expor, é te restaurar. Ele quer ver você caminhando de cabeça erguida. Ele quer ver você caminhando de vitória em vitória. Isso não depende dele mais. Ele já prometeu isso. Agora o que cabe é a nós nos quebrantarmos, reconhecermos onde é que a gente tem que melhorar e caminharmos em direção a fazer tudo novo, tudo diferente. Ouça, continuar fazendo tudo da mesma forma, com a expectativa de que as coisas vão mudar, é no mínimo incoerente. Para que eu tenha expectativa de que algo vai mudar na minha vida, eu tenho que decidir fazer algo diferente. Igreja, estenda as suas mãos para cá. Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Me ajude em oração. Senhor Deus, Pai querido, aqui está a tua igreja reunida, e não há prova de fé maior do que a oração. É você falar com um Deus que você não está vendo, mas a tua fé te garante que o Senhor está ouvindo. Por isso a tua igreja está aqui em unidade, clamando aos céus, para que o Senhor ouça a oração dos teus filhos, que clamam por um atendimento, clamam por uma intervenção, clamam pelo sobrenatural de Deus, clamam por um fortalecimento espiritual, que o Senhor possa contemplar o coração de cada um dos teus filhos e visitá-los poderosamente, dando a eles a fé necessária, a estratégia necessária, tudo aquilo que eles precisam, os meios e condições para que eles possam reiniciar daqui uma nova vida, num novo patamar, numa nova fase, e que a vida dos teus filhos possa revelar a grandeza do Senhor. Que ao verem o que está acontecendo na vida dos teus filhos, todos aqueles que os conhecem possam querer conhecer o Deus que os teus filhos servem, e que muitos se encantem pela maravilha que o Senhor vai fazer na vida deles, e que isso possa fortalecer a fé dos teus filhos e alargar a fé da igreja. Eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim a tua igreja ora a ti, no nome santo e poderoso do teu filho amado Jesus. Você pode dar um grande amém? Amém. Que eles voltem para os seus lugares com as suas vitórias. Voltem para os seus lugares com as suas vitórias. Muito obrigado. Aleluia.